Olha, eu confesso que eu tô prestes a dizer uma coisa que eu não esperava que eu fosse dizer na minha vida inteira. Mas eu sou muito feliz pelo cancelamento de The Owl House e pela maneira como a Disney destratou completamente a The Natural Race. Afinal, se eles não tivessem cancelado o desenho e tido tratado a The Natural Race com uma forma decente, eles provavelmente teriam dado outra proposta de animação pra ela fazer e ela obviamente teria aceitado. E aí a gente teria a The Natural Race com seu potencial extremamente limitado por uma empresa que chega a colocar em posições que às vezes são até ridículas de se pensar. Então, graças ao tratamento patético que a Disney deu para ela simplesmente saiu da empresa com um nojo tremendo daquele lugar, fazendo com que no momento em que a Glitch chegou para ela dizendo: "Ei, você quer fazer com a gente uma animação onde a única limitação que a gente vai colocar em você é que esse episódio precisa passar no YouTube, de resto você pode fazer o que você quiser"? Eu tenho certeza que o X não foi tão rápido instalando os dedos do jeito que a The Natural Race foi dizendo sim pra Glitch nesse momento. E foi graças a isso que a gente ganhou, na minha humilde opinião, a animação mais importante da Glitch. Além disso, o que eu considero o pontapé final pra gente perceber que a Glitch vai devorar a Disney e outras várias empresas, mas eu provavelmente vou colocar a Disney no título porque, né, não tem jeito, a gente tem que jogar o jogo do YouTube. Mas antes de eu começar a te perturbar com esse assunto, deixa eu colocar a transição porque eu preciso de uma coxinha no final do mês, e pra ter uma coxinha no final do mês, a gente precisa de dinheiro. E mesmo eu não sendo o seu siriguejo, eu gosto de dinheiro. Ok, um dos primeiros e, na minha opinião, os principais pontos que eu quero colocar aqui pra mostrar como que a Glitch vai devorar os outros estúdios, principalmente a Disney, é a quesito de animação. Só que eu quero dividir isso em dois pontos específicos, e o primeiro deles é que você consegue notar que a Glitch realmente investe nas animações dela. Depois de Mother Drones, o primeiro grande lançamento do estúdio foi, obviamente, Digital Circus. E já naquele primeiro episódio piloto, você viu um grande investimento do estúdio ali. E isso, obviamente, não ficou só no primeiro episódio. A cada novo episódio de Mother Drones, eu sempre fico impressionado, além de como a história tá indo, em como a qualidade da animação vai ficando melhor a cada episódio. Você genuinamente nota o investimento colocado ali. E não só isso, tempo depois eles lançaram o Gaslight District, o episódio piloto no caso, e meu amigo, se o episódio piloto de Digital Circus já era impressionante visualmente falando, o de Gaslight District era mais ainda. Você via o cuidado e você via o investimento alto que eles tiveram ali. E se esses dois já tinham algo pra te impressionar, eu não sei nem por onde eu começo a falar quando se trata do investimento colocado em Cavaleiros de Guinevere. Eu acho que esse nome em português tem muito mais imponência do que o nome em inglês, que é o Knights of Guinevere. Mas enfim, o ponto é que, mesmo que seja em uma obra que a Glitch já tá produzindo, ou até mesmo em novas, você nota que eles investem muito na animação. E eu vou focar mais em Cavaleiros de Guinevere porque, meu Deus do céu, a qualidade dessa animação é simplesmente fantástica. O quanto a consistência desse primeiro episódio é absurdo, a fluidez é inacreditável de linda, os detalhes colocados tanto no cenário quanto nos personagens é um negócio absurdo. E eu sei que você pode parar e pensar, mas o que tem de mais nisso? É só uma empresa dando dinheiro pra uma obra e pra produzir mais e pra ganhar dinheiro em cima disso. E eu sei que isso pode parecer pouca coisa, mas acredite em mim, principalmente quando a gente fala de grandes empresas, a coisa não funciona dessa maneira. Normalmente em grandes empresas, eles basicamente dão um orçamento pra uma série, e esse orçamento é dividido em vários episódios onde eles pegam um pouquinho a mais para momentos específicos que precisam de uma animação um pouquinho mais chamativa. E conforme o sucesso da série vai aumentando, normalmente a cada nova temporada eles dão um investimento maior. Meio que continuam nessa fórmula. Eles acabam mantendo um padrão de qualidade baseado no orçamento que eles têm e deixam para investir um pouquinho mais em momentos específicos. E eu sei que é diferente com a Glitch porque, querendo ou não, eles lançam um episódio a cada, sei lá, 3, 4 meses. No caso de Digital Circus, a gente não sabe como é que vai funcionar o lançamento dos outros, mas ainda assim é justamente isso que torna o carinho colocado e o investimento muito mais interessante e digno de se valorizar. Em comparação, vamos pegar por exemplo Helluva Boss, que até pouco tempo atrás ainda era uma animação full indie que o investimento era basicamente vinda dos fãs, seja um investimento direto ou nos produtos que eles basicamente vendiam. Mas meio que essa era uma animação que mantinha esse negócio que eu falei, cada episódio não era tipo mais bonito do que o outro, ou visualmente você via um investimento, era só, obviamente, nos momentos em que era necessário.
Então ver a Glitch fazendo isso, não só com a série que já tá em andamento, a cada novo episódio tendo uma melhoria gráfica, como em cada episódio piloto, me faz ficar extremamente animado e curioso pra saber como é que Cavaleiros de Guinevere vai se sair a cada novo episódio. Porque se o primeiro já foi assim, e a empresa tem esse padrão de sempre continuar investindo, meu amigo, o negócio vai ser de outro mundo. O segundo ponto que eu queria focar no quesito animação, no caso das animações da Glitch, é como elas não são similares. É muito normal que empresas sigam um padrão para as suas animações, seja por questão de é o que tá funcionando no momento, ou porque meio que já tem um padrão feito, sabe? A Netflix mesmo já tem um padrão para o estilo de animação que eles usam, principalmente quando é mais adultas, por assim dizer, ou um pouco mais maduras, entre aspas, porque a maioria das animações maduras da Netflix tem uma escrita bem ruinzinha, mas enfim, a Disney meio que ela já tem um padrão conhecido para os estilos de animação dela, sabe? Você bate o olho e você sabe que aquilo é um desenho da Disney. Mas o mesmo não vale pra Glitch. Por mais que tenha algumas semelhanças assim ali, porque não dá pra fugir muito, cada obra no estilo 3D deles é bem diferente uma da outra, seja em cenários e em design de personagem. E agora que a Glitch tá entrando no mundo de animação 2D, eu tô extremamente curioso pra ver o que eles vão fazer ali e que outros estilos eles vão trazer pra gente, ou melhor dizendo, que outros designs eles vão trazer pra gente. E eu sei que pode parecer estranho e pode talvez não parecer tão legal pra você, mas é muito bom olhar pra uma empresa que não se prende a um estilo próprio. E é claro, a Glitch não é a primeira empresa a fazer isso. Se você for botar nas contas, a Sony já vem fazendo isso há certo tempo. Mas a Glitch é uma empresa indie, se é que isso dá pra ser colocado na mesma frase, mas enfim. Sinto que eu tô me perdendo no que eu tô falando, então vamos mudar logo pro próximo tópico. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi com a animação Twilight of Gods, eu juro que eu não lembro o nome disso em português, não sei se é uma tradução direta, mas enfim. Se tem uma coisa que eu aprendi com essa animação é que nem todo artista realmente deve ter liberdade criativa pra fazer da obra o que lhe bem entender, porque talvez às vezes ele só não vai saber o que fazer com toda essa liberdade. Porém, de alguma maneira, até o momento, a Glitch só tem dado liberdade criativa pra artistas que realmente sabem fazer, ou melhor dizendo, sabem extrair o melhor possível desse negócio. Por mais que no começo eu não olhava pra Digital Circus como uma obra que tinha todo aquele potencial que fazia jus ao hype, a cada novo episódio eu fui vendo que, opa, as coisas são bem diferentes. Talvez aquele hype finalmente se justifique e realmente está se justificando. Gaslight District foi extremamente interessante no seu episódio piloto. E algo que eu vi em Cavaleiros de Guinevere é simplesmente cinema. Não tem outra definição na minha cabeça no momento que não seja essa. Seja pelo mundo, pelos personagens e tudo mais, é simplesmente absurdo. Porém, o que eu quero destacar aqui é como a Glitch dá liberdade para os artistas dela de uma maneira, como é que eu posso explicar? Inteligente, eu diria. É muito normal que, se a gente estiver falando principalmente no mundo dos mangás e tudo mais, mas aqui nas animações americanas é comum também, é que acontece o seguinte: quando uma obra tá muito popular, é normal que a empresa chegue pro autor e fala, hein, dá uma enroladinha aí pra gente conseguir mais dinheiro. E por mais que eu tenha dito que Cavaleiros de Guinevere é a animação mais importante da Glitch, não vai mudar o fato de que Digital Circus é a animação mais rentável que a Glitch tem até o momento. Tanto pelo quanto de dinheiro os fãs não devem gastar com os produtos dessa obra, como pelo fato de que eles devem ter tirado uma boa grana da Netflix com o contrato de direitos de exibição do desenho no streaming. E olhando pra isso, você pensaria, provavelmente essa série vai ter 2, 3 temporadas, só que não. A autora já confirmou que a série vai ter 9 episódios e depois disso vai acabar. A gente ainda não sabe se vai ter um final bom ou não, mas toda a autora tem o direito de decidir exatamente quando a obra dela acaba, independente do sucesso, já é algo que você olha e fala, o quê? Uma empresa fazendo isso? E o melhor de tudo, na minha humilde opinião, é que a autora já falou que ela tá tendo total liberdade criativa e a Glitch não tá interferindo em nada no quesito da história. E inicialmente você pode pensar, é normal as pessoas falarem isso, é claro que eles não vão falar que as empresas estão interferindo, mas honestamente eu não acho que isso seja mentira, porque desde o primeiro episódio, os dois personagens mais populares de Digital Circus são o Jax e a Pomni. E a Pomni, a gente vai recebendo um pedacinho só de coisa sobre ela a cada episódio. E o Jax, ele só tá sendo uma atenção de verdade agora nos finalmente da série. Então dá pra ver que realmente a Glitch tá dando liberdade total pra criadora de Digital Circus. E o mesmo vale pra Dana Terrace, meu amigo. Talvez você, fã de sci-fi, vai discordar de mim, mas principalmente no gênero de animação, sci-fi não é uma coisa que faz muito sucesso. A prova viva disso é Pantheon. Pantheon tá sendo incrível de se assistir, é um dos sci-fis que eu tô tipo, oh meu Deus. Mas
mas o reconhecimento que essa série tem, mesmo estando na Netflix, é baixíssimo. Então a primeira animação 2D do estúdio ser basicamente de um gênero que não é tão popular assim, por mais que eu sei, o quesito fantasia ainda tá meio que no topo, por assim dizer, a gente sabe que o negócio vai mudar drasticamente com os próximos episódios. E honestamente, esse é um dos pontos da Glitch que eu espero que eles mantenham. Não só esse olhar bom para trazer artistas que sabem aproveitar muito bem a liberdade que o estúdio tá disposto a entregar para eles, como o estúdio em si saber exatamente o que fazer com esses criadores e como eles devem deixar eles com a liberdade que eles realmente têm para contar a história que eles querem contar. Eu espero de verdade que nesse ponto a Glitch não mude. Uma outra coisa que faz a Glitch se destacar pra mim das outras empresas é como as obras dela, inicialmente você olha assim de ponta cabeça e pensa, já vi isso aqui, já sei pra onde essas coisas vão dar. Mas aí você começa a assistir e você descobre que não, você não faz ideia de onde essa obra vai levar, você não espera onde os personagens vão. E às vezes as obras desse estúdio te surpreendem até em coisas que meio que seguem um caminho que você já espera. Por exemplo, em Digital Circus a gente tem esses personagens que aparentemente de alguma maneira que a gente não tem totalmente explicada, vão para esse mundo digital, onde eles basicamente ficam vivendo aventuras que são feitas pelo... Dá pra dizer que o Kenny é um IA? Assim, ele é um IA, mas enfim, você entendeu o ponto. Quando você vê essa obra, você espera que seja mais sobre esse mundo, que o foco seja sobre como esse mundo funciona, sobre as coisas que vão acontecendo e sobre os personagens meio que se aprofundando nesse mundo maluco digital, tentando encontrar uma saída. E spoiler, na verdade, Digital Circus é mais sobre os personagens do que sobre o mundo. E a maneira como a obra vai conduzindo isso é muito boa. A cada novo episódio eu fico genuinamente mais investido nos personagens e eu simplesmente esqueço sobre o mundo. Isso é muito legal, porque no primeiro episódio eu tava tipo, ok, esse mundo é interessante, quero saber como ele funciona, quero saber como eles vão sair. E a cada episódio que eu ia passando, eu esquecia sobre o mundo digital de Digital Circus e tava focando cada vez mais em querer saber sobre os personagens, mais sobre eles e o que iria acontecer com eles. E agora, em contrapartida, a gente tem Cavaleiros de Guinevere, que inicialmente parece muito ser sobre os personagens. E é claro, não me entenda errado, eles vão ter um grande peso na história. Eu não acho que eles vão ser, tipo, deixados de escanteio ou coisa do tipo. Até porque as próprias artes dos créditos já mostram que eles têm muito peso na história. Mas eu acredito muito que Cavaleiros de Guinevere vai ser mais sobre esse mundo do que sobre os personagens. O mundo vai ter mais foco do que os personagens. Isso é fantástico na minha opinião, porque o mundo daquele lugar me chama muita atenção. Inicialmente me lembrou muito aquele mundo de Alita, Anjo de Combate, onde embaixo é tipo, é um lugar mais ruim, por assim dizer, e em cima é onde todo mundo quer ficar. E meio que é parecido, em cima é tipo mágico e tal, e embaixo é mais a vida real, por assim dizer. E eu tô genuinamente curioso. Até mesmo Gaslight District, que eu não tenho tanto pra falar, eu admito que é extremamente interessante. Esse eu acho que vai ser mais sobre uma mistura, sabe? Eu acho que vai ser 50-50. 50% da atenção da obra vai para aquele mundo, que genuinamente parece interessante, e 50% vai para os personagens. Só que eu acho que o autor ou a autora dessa obra provavelmente vai fazer uma mistura. E cara, isso é muito legal. Eu não tenho problema em saber como a história vai se caminhar, em tipo, já começar ela tendo uma plena noção de como ela vai acabar, e no final quando ela acaba é meio que o que eu já esperava e tal. Aí eu meio que eu tô só jogando se vai ser o final bom ou não. Mas é genuinamente bom, agora que o Glitch já tem uma bagagem, a gente olhar pro estúdio e falar, ok, eu não sei o que esperar completamente desse estúdio. Um ponto que eu acho que passa meio que despercebido pela gente, até porque eu não acho que a Glitch seja a única empresa de animação indie, eu confesso que eu não fui pesquisar a fundo pra saber se tem outras, porém, a maneira como a Glitch gerencia as obras dela, eu acho simplesmente muito boa. E eu espero que seja algo que eles não mudem tão cedo, porque, vamos lá, a gente tá numa época em que animações indie estão ficando cada vez mais populares. Se você for fazer uma animação indie hoje em dia, é o melhor caminho, por mais que seja o mais difícil, porém, você não vai ter as limitações que uma empresa grande normalmente teria. Só que a maneira como a Glitch tem lidado com as obras dela é o que tem me surpreendido muito. Porque com a popularização de animações indies, é claro que outras empresas grandes vão ficar de olho nisso. Não é à toa que, bom, a Prime Video tá investindo todas as forças que eles têm em Helluva Boss e em Hazbin Hotel. Mas eu vou ser justo também, o catálogo de animações da Prime Video não é tão grande assim, nem tão interessante. Então faz sentido eles tentarem investir em algo que tá popular. Até porque a melhor animação do Prime Video é Vox Machina. E meio que eles só tem isso de grandes coisas e tal. É claro, tem Invencível também, mas eu gosto mais de Vox
Vox Machina. O ponto é que eu acho genuinamente interessante como a Glitch continua respeitando exatamente o que fez eles, ou melhor dizendo, o que tá fazendo eles chegarem no lugar que eles estão. Porque, por exemplo, Murder Drones tá na Prime Video, eu não sei se você sabe, mas a obra inteira tá lá. Porém, se você não tem Prime Video, não quer assinar só pra assistir Murder Drones, tá tudo bem, ainda tá no YouTube. Eles venderam o direito de exibir a obra, mas eles não venderam exclusividade. E, pra você que não sabe, em poucas palavras, não é muito difícil também, é simples. Direitos de exclusividade é basicamente se você paga para que uma obra específica só esteja no seu serviço de streaming, no caso que a gente tá falando aqui. E agora, direito de exibição é basicamente você paga para que a obra possa passar no seu streaming, mas você não tem direito à exclusividade dela. Do mesmo jeito que tá passando, sei lá, Murder Drones na Netflix, ou melhor dizendo, no Prime Video, se a Netflix quiser a obra, eles podem comprar os direitos de exibição. É basicamente isso. E por que eu acho isso extremamente interessante? Porque eles ainda têm a obra no YouTube, então você pode assistir ele de graça, sem ter que pagar por nada. Porém, eles colocam a obra ainda mais acessível em lugares que talvez chamem um pouco mais de atenção. E são espertos em só vender o direito de exibição, porque aí eles têm uma grana a mais para investir nas animações deles. O maior exemplo disso é Digital Circus. Quando a gente soube que esse negócio é pra Netflix, a gente ficou com o pé atrás. Só que aí meio que eles falaram, então, a Netflix só tem o direito de exibir o negócio junto com a gente. Eles não têm direito a criatividade nenhuma, eles não têm exclusividade nenhuma. O que é genuinamente interessante. E no caso de Digital Circus, não mudou nada praticamente. A obra continua lançando os episódios no YouTube e aí tem na Netflix, caso você queira ver também. Mas eles não venderam direto pra Netflix, onde agora você só pode assistir os episódios lá. Ou então fizeram igual a criadora de Helluva Boss fez com a obra. Que aí eles basicamente venderam direito para o Prime Video. E apesar de que ainda vai pro YouTube, meio que você vai tipo 45 dias, alguma coisa assim, depois de, sabe, lançar no Prime Video um novo episódio. O que eu particularmente considero uma traição com as pessoas que apoiaram a obra até então. Tipo, você gosta de Helluva Boss? Que bom, mas os novos episódios vão sair primeiro na Prime Video. E se você quiser ver, você vai ter que pagar a Prime Video. Mas você não quer? Tudo bem. Depois de um bom tempo, o episódio vai pro YouTube. É só esperar. E eu fico muito feliz que a Glitch não tá fazendo a mesma coisa, sabe? Ela tá sendo esperta e conseguindo dinheiro de grandes empresas pra financiar as animações indies dela de uma forma que eles não traiam aqueles que meio que tornaram possível elas fazerem esse tipo de coisa. Olha, é o seguinte, Cavaleiros de Guinevere foi tipo um episódio piloto fantástico para mim. Eu só teria uma coisa a reclamar que não é nem uma reclamação, é só um pouco de... Eu esperava que a cena de ação a gente pudesse ter visto, porque a Dana Terrace é muito fã de anime, e se você já assistiu The Owl House, você sabe que as cenas de ação daquele desenho são genuinamente impressionantes. É o tipo de coisa que a gente não costuma ver naquele nível em animações americanas. Mas eu acredito que a gente vai ter sim cenas de ação nos próximos episódios, que pelo menos no momento que eu tô fazendo esse vídeo, ainda não foi confirmado uma nova temporada, mas pelo amor de Deus, o episódio bateu tipo 10 milhões em menos de uma semana. Cavaleiros de Guinevere foi extremamente interessante. E ok, eu já tenho assistido recentemente animações que tem me impressionado bastante, mas eu confesso que no mesmo nível dessa, eu acho que só Pantheon chegou nesse mesmo patamar. Eu precisava falar sobre como esse estúdio, honestamente, na minha humilde opinião, vai devorar muitas grandes empresas por aí. E isso é bom, isso é muito bom. Porque, meus amigos, querendo ou não, quando a gente fala de grandes empresas, é essa competição que faz com que elas se esforcem para trazer obras boas pra gente. Mas enquanto eles não confirmam a nova temporada de Cavaleiros de Guinevere, bom, você pode assistir Frieren. Assista Frieren.